Olá, meu amado irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você. Bem-vindos a mais um vídeo dessa série de estudos bíblicos, Ouvindo a Voz de Deus. Hoje já chegando ao nosso estudo de número 21, que tem como tema ofertar um ato de adoração. Vamos recapitular o estudo anterior? Na lição passada nós estudamos sobre o dízimo, nós vimos que Deus tem manifestado o seu amor por nós a cada dia e nós somos administradores dele. De tudo quanto ganhamos, 10% deve ser devolvido a ele. E o dízimo é para a manutenção daqueles que pregam o evangelho e Deus espera de cada um de nós fidelidade sistemática. Então, como eu falei anteriormente, o nosso tema de hoje é ofertar um ato de adoração. Ofertar é adorar a Deus como Criador e mantenedor. Nós devemos ofertar segundo as bênçãos recebidas e a oferta é tão sagrada quanto o dízimo. O ideal é devolver um percentual da renda como oferta, 5%, 7%, 10% e etc. Não tem um percentual específico na Bíblia. Isso é algo que deve ser decidido individualmente. E a oferta se destina ao suprimento das necessidades da igreja local e dos campos missionários. O dízimo pertence a Deus. Ele o requer e devolvê-lo nada mais é do que dever de todos nós. Mas precisamos ir além do dever. Em nosso aprendizado de altruísmo e na busca da semelhança com aquele que se deu voluntariamente por nós, que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? 1 Crônicas 29, 13 e 14 diz assim: Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Olha que maravilha. Quando nós ofertamos ao Senhor, nós reconhecemos que tudo vem dele. É que ele é quem nos dá, é ele que nos mantém, é ele que nos abençoa. Para que possa... Então, quando nós ofertamos, nós estamos reconhecendo isso. Em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como elemento da adoração? Malaquias 3, versículo 8 diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha que interessante. Dízimos e ofertas estão em pé de igualdade. São duas coisas diferentes, mas são proporcionalmente importantes na vida do cristão. Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Primeiro, Deuteronômio 16, versículo 17, diz assim: primeiro critério: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Então, o primeiro critério para ofertar é que nós devemos ofertar proporcionalmente às bênçãos que Deus nos deu. Se eu posso ofertar R$10, se eu posso ofertar R$100, se eu posso ofertar R$1.000, isso não é estipulado, não é especificado na Bíblia. É conforme a proporção que a gente puder, é conforme a bênção que Deus tiver nos dado. 1 Coríntios 16, versículo 2 diz: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte em casa, conforme a sua prosperidade. Olha aqui, mais uma vez ele fala, conforme a sua prosperidade. Ou seja, sendo proporcional. E vá juntando, para que se não faça coleta quando eu for. Então, nesse versículo também mostra que a oferta, além de ser algo proporcional, deve ser algo programado, deve ser algo organizado. Você deve se programar, você deve se organizar para ofertar corretamente. 2 Coríntios
9, versículo 5 também diz: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui ele fala mais uma vez, de antemão preparem, ou seja, se organizem, para que esteja pronta como expressão e generosidade e não de avareza. Olha que interessante, a oferta também deve trabalhar em nós o desapego às questões materiais, desapego ao dinheiro, desapego à avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro. As pessoas em nossos dias fazem de tudo para ter dinheiro, fazem até mesmo coisas ilícitas em busca de dinheiro e em busca do poder que elas acham que o dinheiro pode dar. Mas o cristão ele não deve ser motivado por avareza, não deve ser motivado por amor ao dinheiro. O nosso amor, em primeiro lugar, é a Deus. Nós podemos sim ter dinheiro, claro. Podemos sim ter bens materiais, claro. Mas nós não podemos fazer do dinheiro o nosso ídolo, não fazer do dinheiro em primeiro lugar na nossa vida. Então, o ato de ofertar, o ato de devolver o dízimo também trabalha em nós esse desapego ao dinheiro, desapego aos bens materiais. Então, esses são os critérios para a nossa adoração. Nós devemos ofertar, a oferta deve ser individual, deve ser voluntária. A oferta deve ser planejada e ela deve ser regular, sistemática. E a oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas por Deus. Como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia distribui, ou seja, administra essas ofertas? Em Êxodo 36, versículo 3, diz o seguinte: eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Olha que interessante. Para construir o santuário israelita, foram através de ofertas. O povo ele ofertou a Moisés para que Moisés pudesse construir o santuário. Então as ofertas, não apenas para a construção, mas para a manutenção do serviço do santuário. Então a utilidade da oferta é essa, tanto a construção de igrejas, quanto a manutenção dos templos religiosos, a manutenção do serviço sagrado, a manutenção daqueles que pregam o Evangelho. A Igreja Adventista destina as ofertas alçadas para a construção e a manutenção de templos, bem como apoio à pregação do Evangelho em regiões pobres, consideradas campos missionários. Ou seja, tem países aí que é difícil entrar para pregar o Evangelho. Países em que os cristãos são perseguidos, mas as ofertas dos membros da Igreja Adventista, elas são utilizadas para a manutenção de pessoas, até mesmo nesses países longínquos, esses lugares distantes, os lugares pobres, são usadas para a manutenção, para pagar o salário de pastores, de obreiros, para pregar o Evangelho onde eu não posso ir, onde você não pode ir, onde o acesso é dificultoso. Então, antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe? O que devemos ofertar a Ele? 2 Coríntios 8, versículo 5 diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Então a principal oferta que Deus quer de você e quer de mim é ofertar a si mesmo. Nós devemos nos ofertar ao Senhor, nos colocarmos aos pés do Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, entregar o nosso coração ao Senhor, nos rendermos aos pés do Salvador Jesus. Essa é a maior oferta, ofertar o seu ser, ofertar a sua vida ao Senhor Jesus. Então os cristãos macedônicos, eles
em primeiro lugar, entregaram-se a si mesmos ao Senhor. Por isso, ofertavam com alegria e com generosidade, como diz 2 Coríntios 8, versículo 2. Resultando uma superabundância na fé e na palavra. A Bíblia define um percentual para as nossas ofertas. Deuteronômio 16, versículo 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amém? Então, meu amado irmão, a Bíblia não define o percentual. O dízimo, nós sabemos, né, o próprio nome já diz, é 10%. Mas a oferta, a Bíblia não define. O princípio que a Bíblia nos diz é esse aqui. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Então, é proporcional. Se você pode ofertar pouco, apenas oferte aquele pouco. Mas se você pode ofertar mais, oferte como um sinal de adoração, de agradecimento a Deus, né, de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele já te concedeu. Qual deve ser o motivo para ofertarmos ao Senhor? Será que é para enriquecer a Deus? Será que é para ser reconhecido como generoso? Olha, aquele irmão é generoso, ele oferta bastante. Ou será que é por amor a Deus e a sua casa, né, a sua obra? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 diz assim, ó: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. Olha que maravilha, que interessante. Então todas as coisas devem ser feitas por amor e com amor, inclusive ofertar. O motivo não é ser reconhecido, não é barganhar com Deus, como muitas pessoas pregam por aí. Olha, ele deu uma oferta de tanto que Deus vai lhe abençoar, vai lhe dar uma casa nova, vai lhe dar um carro novo. A Bíblia não ensina assim, né? Nós não devemos e nem podemos barganhar com Deus. Os dízimos e as ofertas devem ser feitas por amor a Deus, como demonstração do meu e do seu amor a Deus. João 13, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilha! Deus, ele demonstrou amor por nós desta maneira, entregando o seu único Filho Jesus para sofrer e morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos o direito à salvação, o direito à vida eterna. Então, como retribuição a esse amor divino, não devemos nós amá-lo também? Sim. E esta é uma das maneiras de demonstrar o amor a Deus, devolvendo as ofertas, os dízimos, amor a Deus, amor à obra do Senhor aqui na terra, amor à pregação do Evangelho. Vamos recapitulando o estudo de hoje. Ofertas são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode decidir quanto a elas, obedecendo aos critérios bíblicos, segundo os quais a oferta deve ser, em primeiro lugar, planejada, regular e sistemática, individual e voluntária, e proporcional às bênçãos. Antes e acima da entrega material, conforme o exemplo dos macedônios, está a entrega do próprio coração ao Senhor. Nenhuma motivação outra, a não ser o amor. Devemos ser levados a ofertar. Amém? Louvado seja Deus. Então, somente o amor a Deus deve ser a motivação a ofertar ao Senhor. Decida hoje, aceite esse ensino bíblico quanto aos dízimos e ofertas. Reconheça que você tem sido abençoado por Deus, reconheça que Deus tem abençoado a sua vida, tem mantido a sua vida, e decida manifestar a sua gratidão a Ele, sendo fiel na doação destas ofertas e também dos dízimos, né, que são assuntos complementares. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, meu amado irmão, que o Senhor Jesus te ilumine. Não esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo Evangelho. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe
e até o próximo estudo, em nome de Jesus.